Beleza? Show de bola. Então tá aqui todos os componentes. Se eu optar por trabalhar com disjuntor motor, a gente explicou o que é o disjuntor motor, qual é a vantagem de trabalhar com o disjuntor motor. Pode ser uma oportunidade de você enxugar aí o seu orçamento, ao invés de trabalhar com contator, relé térmico e disjuntor, você pode trabalhar com disjuntor. Nós já trabalhamos isso nas nossas outras lives. A gente tem uma live, né? Eu apresentei uma live para vocês que a gente explica bem direitinho o princípio de funcionamento dos dispositivos, como dimensionar esses dispositivos, por isso que eu estou indo aqui um pouquinho mais rápido, tá certo? E como o motor aqui é de 3 CVs, é o mesmo dimensionamento que o Jada já tem abordado aqui na live dele. Se você tiver dúvida de como ele fez, você vai lá e assiste a live lá. Então tá aqui, a gente só fez colocar para vocês os equipamentos bem direitinho aqui, tá bom? Então, o disjuntor motor, o contator, tá certo? Bem especificado, o relé térmico, beleza. Agora, o dimensionamento dos cabos. Lá da live 10 do Jardas, olha só que interessante, pessoal. Quando você tem maturidade com esses conceitos, você já começa a fazer algo muito automatizado, tá certo? Então a gente cria metodologias, por exemplo, na nossa primeira live aqui eu criei uma metodologia para você dimensionar condutores em 3 passos, tá certo? Então, quando você passa por esses 3 passos repetidas vezes, muitas vezes, você já consegue fazer um dimensionamento do jeito que o Jardas está fazendo aqui, ó. Tá certo? Então, como foi que o Jardas dimensionou lá a situação lá dele? Ele chegou lá, ó, considerando que o painel ficou muito próximo da máquina, tá certo? Ó, distância menor do que 15. Lá na nossa live a gente falou, ó, um dos principais métodos é a queda de tensão. Que eu passei 2 horas da live explicando lá queda de tensão e estava escrito lá queda de tesão. E ninguém comentou. Então, se você quiser ver lá o que é queda de tensão na live, você comente lá, por gentileza, tá certo? Então, ó, queda de tensão é um dos principais problemas que são negligenciados aí quando você faz aí um dimensionamento rápido. E quando é que você tem que observar a queda de tensão? Quando você tem mais do que 15 metros. Pronto, mais do que 15 metros. Tá aí, ó, distância menor do que 15 metros. De tanto fazer projeto, de tanto fazer cálculo, de passar pela queda de tensão, o Jardas já observou isso. E a literatura também mostra isso, tá certo? Então, ó, pelo critério da seção mínima do condutor. Lá na live, a gente falou na live, né, que seção mínima, 1,5 para iluminação, circuito de comando, tá certo? Geralmente, o circuito de comando vai ficar ali até 5 amperes, no máximo, estourando. Os equipamentos, falei na nossa live, que os equipamentos ficam ali, são projetados ali para ter uma corrente ali no máximo de 5 amperes, tá certo? Do circuito de comando. E a seção mínima diz o seguinte, ó, 1,5 para iluminação, circuito de comando, ou 2,5 para o resto. Qual o resto? Tudo. Circuito de força, acionamento de qualquer carga do circuito de força, o condutor será maior ou igual a 2,5. Então, o Jardas já começou, bate pronto já falou. Considerando que o painel fica muito próximo, então já esqueça queda de tensão. E o método da seção mínima da fase pode ser 2,5 para o circuito de potência, o circuito de força. Os cabos dessa bitola suportam muito mais do que 5,5 amperes. Pode dizer que a aproximação adotada para a bitola é de 2,5. Então pronto, ele dimensionou aqui com base no achismo? Não, porque ele já passou todas essas etapas aqui, seção mínima, queda de tensão, ampacidade, passou por esse passo várias vezes e já sabe que o condutor de 2,5 conduz. Aí você pode estar se perguntando, e quanto é que o condutor de 2,5 consegue suportar? É 20? É 25? Aí existe o grande depende, tá certo? Aí depende de quê? Aí depende de vários parâmetros, como por exemplo, a forma como que o eletroduto está ali instalado na parede, por exemplo. Tá certo? Uma coisa é você ter eletrodutos aéreos, outra coisa é você ter um eletroduto, por exemplo, embutido em alvenaria.
Tudo isso vai limitar a capacidade de condução, por exemplo, dos condutores. Não só isso, mas também a temperatura de operação, também fator de agrupamento. Tudo isso vai influenciar na capacidade de condução dos condutores, tá certo, pessoal? Então, eu coloquei aqui o método, o passo a passo, para você dimensionar os condutores, para que você possa, como uma sugestão, chegar, constatar esse fato aqui que o Jardas fez tão rapidamente, tá certo? Então, como é que eu faço para fazer o dimensionamento? Então, eu calculo o condutor de fase e escolho a maior seção desses 3 critérios aqui, como eu estava falando. Seção mínima, queda de tensão e ampacidade. Como é que eu faço para fazer o dimensionamento pela ampacidade? Primeiro eu defino a característica de isolação do condutor. Vou lá, escolho a PVC ou não. Depois eu vou lá, fator de correção de temperatura. Qual é a temperatura ambiente? Tudo isso, pessoal, você pega onde? Na visita técnica que você faz, na conversa que você faz lá com o cara. Todas essas informações são importantíssimas para que você consiga ter um excelente dimensionamento de todos os seus condutores. E também dos seus componentes, tá certo, pessoal? Aí você vai lá, ó, temperatura, fator de correção de temperatura, fator de agrupamento, quantos circuitos irão passar no meu conduto, tá certo? Aí eu defino a corrente de projeto, defino como vai ser assentado aí o eletroduto na parede, se vai ser um eletroduto exposto ou não, qual vai ser a calha de transporte dos eletrodutos, tá certo? E depois aí eu vou lá, com base na tabela apropriada, cuidado, ó, a gente colocou lá no nosso Telegram uma rotina simplificada, detalhada desse passo a passo aqui. E lá no nosso exemplo, eu utilizo a tabela 36. Só que a tabela 36, lá da NBR 5410, ela não contempla todos os tipos de eletroduto e todos os tipos de linha. Você precisa escolher a apropriada. Por isso que você tem que aprender a passar por todos esses passos aqui, tá certo? Beleza? Mas vamos para frente. Aí depois que você dimensiona aqui o condutor por todos esses passos aqui, você vai ter o valor aí do seu condutor, que no caso aqui do Jardas foi 2,5, tá certo? Aí, pessoal, você dimensionaria o neutro e depois o condutor de proteção, tá certo? E aí, a parte do neutro, condutor de proteção, você tem que observar aí se existe algum motivo para você desconfiar da presença de harmônicos, que eu detalho isso muito melhor lá na nossa live, tá certo? Não teve motivo para você desconfiar aí de produção de harmônico, que a rede trifásica está desbalanceada, coisa parecida. Geralmente, o condutor do neutro vai ter a mesma seção, podendo ser até menor em alguns casos do que o condutor de fase, tá certo? Se você quiser saber mais, olhe lá a live, que não é o escopo da nossa aula de hoje, tá bom? Beleza. E aí dimensiono também a proteção, que também tá lá bem explicadozinha lá, beleza? Mas, porém, todavia, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque aqui na nossa situação, nós estamos partindo aqui 3 bombas, tá certo? É diferente de você ter um motor de 3 CVs acionado, tá certo? O motor está sendo acionado, só o motor de 3 CVs acionado. Então, o dimensionamento já foi feito corretamente. Tá certo? Agora você tem o quê? 3 motores de 3 CVs. Tá certo? Então isso vai impactar na escolha dos outros componentes, porque como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no circuito de comando, tá certo? E no circuito de força, existe uma consideração que deve ser feita, e esse é o desafio que eu quero deixar para vocês. Que vocês pensem, raciocinem como que você pode fazer o dimensionamento dos condutores, dos disjuntores, nesta situação onde eu vou ter o acionamento não de uma carga, mas de 3 cargas. Terão dispositivos que irão sentir a corrente de todo o acionamento, por exemplo. Toda a corrente do circuito vai passar por esse dispositivo. Terão dispositivos que não, que só vai passar por ele apenas a corrente do motor, que está sendo acionado 3 CVs. Então, será que o dimensionamento do professor Jardas aqui vale para essa situação do sistema de bombeamento? Eu gostaria que você comentasse aí. Será que vale? Será que você colocaria 2,5 no circuito de força, por exemplo, aqui desse comando, dessa automação? Então é uma questão que a gente pode pensar aí, tá certo? É isso que vai separar você, que é o cara que domina o processo, do cara que apenas olha a tabela.
Entendido? O cara que apenas olha a tabela, ele vai, tá aqui, então bota aqui 3 disjuntor, esse disjuntor é esse, o modelo é esse aqui e acabou-se. Tá certo? Mas um cara que entende o processo e tem maturidade para poder pensar qual é a corrente que está passando aqui por esse disjuntor, o disjuntor principal, qual é a corrente que está passando aqui pelo meu seccionador, se caso houver um seccionador. Então, é isso que a gente, aqui da A2J, quer que você pense e vá discutindo aqui um pouco, tá bom? Beleza. Então, dito tudo isso, meus amigos, vamos para a prática propriamente dita.